Olá portistas, sejam bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Nós acabamos por conseguir fazer a análise que nós ainda estávamos na dúvida, mas acabou por ser possível, não no cenário habitual, mas também é um cenário que os mais antigos também já de certeza que estão familiarizados com ele. O que importa é fazermos a análise. Mais importante de tudo ainda foi a vitória e passagem do Futebol Clube do Porto à final da Taça de Portugal. Vencemos esta segunda mão também em casa no Dragão, um estádio cheio, por 1-0, gol de Tony Martínez, a sair do banco e a resolver definitivamente esta eliminatória. Dragão 27, o que achaste desta partida? É um jogo equilibrado, não é? Mas que o Porto tinha a vantagem, não é? Portanto, vantagem. Acho que soube gerir isso muito bem, não é? Soube gerir muito bem e se calhar não deu ao adversário aquilo que o adversário queria ter, não é? O Futebol do Porto não consentiu isso. Eu até notei aqui que foi um jogo de uma serenidade ativa, não é? O Futebol do Porto soube estar, tinha vantagem, soube mandar nos tempos do jogo, soube jogar no erro do adversário. Sim. O Porto fez isso muito bem. Houve ali um momento na primeira parte que já estava ali um bocadinho aqui em algum amorfismo, a equipa ali um bocadinho já na expectativa que pronto, de alguma maneira estavam por cima na eliminatória, portanto, mas depois o Porto ficou mais vivo, sobretudo na segunda parte, entrou muito bem na segunda parte e aí veio ao de cima as várias falhas que o Sporting tem quando uma equipa não sabe conter-se e não sabe jogar naquilo que o Sporting quer, que é fazer aquela pressão muito alta e depois destapar as costas, não é? O Porto não fez isso e esteve muito bem nisso. Coisa que tinha feito, por exemplo, no Dragão para o campeonato. No Dragão para o campeonato. Aconteceu uma outra ocasião que o Sporting também lá chegou à frente. Houve inclusivamente uma grande defesa do Marchesino, uma grande defesa, daquelas defesas que valem jogos. Sem dúvida. O Marchesino é um guarda-redes espetacular. Sim, mas o Futebol do Porto cada vez começou a impor mais o seu jogo e à medida que o tempo foi passando também foi levando o Sporting. Claro, eles tinham que fazer 2 gols. E o Futebol do Porto, eu diria que se o Futebol do Porto tivesse um bocadinho mais acerto nos últimos passos, o Futebol do Porto até poderia ter goleado. Isto parece um exagero, porque pronto, foi um jogo equilibrado, obviamente. Portanto, o Sporting também foi uma belíssima equipa e uma equipa que pressiona muito bem e uma equipa que de facto está ali sempre a roer, digamos, o calcanhar do adversário, não é? Está ali sempre em cima e às vezes até com alguma agressividade. Aliás, aquela entrada quase arrancar o calcanhar do Galeno, coitado do rapaz. Ali foi de facto uma entrada um bocadinho dura demais, quase assassina, não é? Do Pedro Porro, e que de facto foi um vermelho, claramente. Mas voltando ao jogo, acho que o Futebol do Porto aí começou a impor o seu jogo, o tal dinamismo que o Futebol do Porto e o tal carrossel que o Futebol do Porto sabe fazer tão bem, mas não fosse o tal último passe que não estava a sair bem, que nunca saía, sobretudo num jogador que sabe fazer esse último passe como ninguém, que é o Fábio Vieira, e o Futebol do Porto teria condições para ainda causar mais erro ao adversário e mesmo assim causou. Entretanto, o tempo foi passando, o Sporting também de alguma forma começou a sentir que também não podia arriscar muito, porque tinha ali um Porto muito perigoso, não é? Um Porto que povoou muito bem o campo, o Porto. Esteve muito bem também nas transições defensivas, no meu ponto de vista, uma ou outra vez foram a exceção, e nesse aspecto todos estiveram muito bem, a dobrar muito bem, o Pepe a dobrar o Mbemba a dobrar o Pepe, e também Imperiais. O Gruitch também fez um jogo em crescendo. Acho que e também dá ao Porto uma coisa que o Futebol do Porto às vezes necessita ter, que é o jogo, dá jogo em altura, não é? Sim. E tu até referiste durante o jogo e com muita razão, acho eu, que o Gruitch até marcou também muito bem o Coates. Tem um jogo aéreo poderosíssimo, individual, não é? Nas bolas paradas. Mas pronto, foi um Porto de facto da tal serenidade ativa,
mas que uma serenidade que maniatou o Sporting, porque não deixou o Sporting fazer um jogo em que o Sporting é mais perigoso. E o Futebol do Porto até pôde fazer isso, e muito bem, muito inteligentemente. Foi uma equipa muito inteligente, porque estava em vantagem, portanto só tinha que esperar e esperar. E o erro surgiu algumas vezes, só que o Futebol do Porto não aproveitou, porque senão até nem chegaria à vitória tão tardiamente. É verdade. E eu acho que de facto, ainda antes do jogo, eu pensava como é que o Porto deveria abordar este jogo e como é que se deve abordar estes jogos contra este Sporting, que de facto é um Sporting novo e é um Sporting muito mais combativo e muito mais competitivo que o que tem sido habitual nos últimos anos. Aí não há nada a dizer. E de facto, eu também até tinha dito, eu acho que o Porto hoje tem que ser muito inteligente na estratégia que vai abordar durante o jogo, porque não pode ser aquele Porto que entra, por exemplo, como entra contra o Benfica, que entra a esmagar e até faz logo 1 ou 2 golos e aquilo corre bem. Contra o Sporting, como também já referimos, de facto isso não correu bem no campeonato, e não se pode ser assim, porque é uma equipa letal a explorar a profundidade. E o Porto, quando faz uma pressão muito alta e sobe as linhas, deixa muito espaço, e eles têm 3 jogadores muito rápidos, o Paulinho, o Sarabia e o Pedro Gonçalves, que eles fazem aquelas diagonais e aparecem na cara do golo. Até há um golo do Sarabia em fora de jogo, que é o espelho disso mesmo. Exatamente. O Sporting é muito perigoso nisso. E o Porto soube... Vamos com calma. E o Sporting provoca, desculpa só acrescentar isso, provoca essas situações muito a miúdo, e é natural. É natural. E como o Porto conseguiu fazê-lo muito poucas vezes. Sim. No início acho que o Porto também estava um bocadinho a palpar terreno. O Porto, eu até vi aqui ali um Porto encaixar muito no Sport. Eu via muitas vezes uma linha de 3, não era que a gente pressionasse os centrais, porque a pressão até nem era feita nessa zona de construção, era um bocadinho mais atrás, pelo Taremi, pelo Fábio e pelo Ivan Nilsson, como vocês veem no grafismo. Eles estavam os 3 lado a lado, depois sobrava o Vitinha e o Otávio para os 2 homens de meio campo, e o Grujic até encaixava muito no meio dos centrais. O Porto até muitas vezes quase que jogava ali com uma linha de 3, e depois os laterais sobravam para os laterais, para os alas, no caso do Sporting. Portanto, o Porto nesse aspecto foi muito inteligente, porque tem que se jogar assim contra este Sport, tem que ser algo calculista, algo cínico, e saber depois explorar os erros, e era natural que depois esses erros também acontecessem, porque o Porto ia acabar por... o Sporting, aliás, ia acabar por ver o tempo a passar. Sabiam que um golo não bastava, tinham que fazer 2 golos, porque ainda há a regra dos golos fora, né? O Porto até podia perder 1-0 que passaria hoje. E quer dizer, a coisa começou de facto, o Sporting começou a ficar mais pior. Então na segunda parte foi notório em que o Sporting já nem passava da primeira fase de construção dos centrais, estava completamente manietado. E o Porto muito bem nessa pressão. Não fosse de facto hoje a pouco acerto, a pouca eficácia, a pouca... tivemos mal a definir naquele pormenor, porque praticamente qualquer último passe, qualquer centro saíam mal, e então de facto o Fábio Vieira foi o espelho disso. E não era só os passes errados devido à pressão dos jogadores de Sporting, e às vezes até nem havia pressão, mesmo assim os passos não saíam bem. Sim, mas também havia muita pressão. Nos passos mais curtos, porque os passos de mais meia distância, ou mesmo o último passo, às vezes até o jogador conseguia ganhar vantagem sobre o adversário e depois fazia um passo, mas fazia um passo... Fazia mal. O Fábio nesse aspecto esteve muito então nas bolas paradas, meu Deus, naquele livre, em várias situações. Aquele livre, eu estava até confiante que ele fizesse o golo, sinceramente, porque era um livre ali a descaído para a direita. Já o temos visto fazer esses golos na seleção de Sub-21. Sim, e mesmo no Porto, várias vezes. Portanto, de facto, ou pouco acerto, ou pouca qualidade de definição nesse último terço, nesse último momento. Mas também muito mérito, atenção, do Sport, porque o Sporting pressiona como ninguém. Também sobretudo no meio campo. O Porto, has de lembrar certamente que as poucas trocas de bola que o Porto faz também ali entre o Vitinho, o Grujic, o Otávio, o Fábio, aconteciam, mas era quase
no limite aquilo tinha que sair geometricamente, porque o Sporting estava ali logo com dois. Eles até ganhavam muitas vezes em superioridade numérica. Havia isso, e o PP, por exemplo, foi pena hoje também não o termos na frente, porque ele quando mesmo assim fez o jogo que fez, mas ele também era preciso à frente. Porque o PP é um jogador de muita qualidade nesses momentos. O PP é muito necessário precisamente para esses momentos. Nesses momentos é fundamental. Com o Fábio, com outro jogador do meio campo, com o avançado, com o Evanilson, com o Taremi. Exatamente. É preciso muito nesses momentos, sem dúvida. Que ele faz isso muito bem e tem também uma capacidade de segurar a bola que é muito preciosa para isso, para esses momentos. Mas se numa primeira parte, isto para resumir, até acho que o Sporting, sobretudo o primeiro terço de jogo até foi muito dominador do Sporting, eu acho que foi estratégico, como disse, e muito bem. Mas tirando esse primeiro momento, depois o Porto começa a tomar conta do jogo, já acaba a primeira parte, se calhar já equilibra muito mais as coisas, e então na segunda, quer dizer, o Sporting é que precisava de ganhar e eu nem me lembro praticamente de um... Foi curiosamente ao minuto 50. Foi logo no início. Foi logo no início. Mas o Porto até tinha tido um lance semelhante na primeira parte, com o Zaidu, frente ao Ladan, que ele também remata um bocadinho... E depois fez o segundo remate também do Marcano, Também o Zaidu que está, e o Taremi que ainda estão no Ramadão. Exatamente. Também se condiciona. Que também condiciona certamente. Agora, de facto, acho que o Porto prova que é a melhor equipa de Portugal. A verdade é essa. Acho que estamos a fazer uma época fantástica. A verdade é que ainda não ganhamos absolutamente nada, por isso também... Claro. Muita cautela, estamos na final da taça e é preciso, será frente ao Tondela, é preciso saber respeitar, porque também é uma oportunidade de uma vida para o Tondela, portanto, muito cuidado. A verdade é que o campeonato também, com a escorregadela do Sporting, está muito, muito bem encaminhado, mais do que nunca, não é? Agora é quase uma questão de obrigação. Até, eu ponho as coisas um bocadinho assim, acho que o Porto tem que assumir essa responsabilidade agora de ser campeão, porque faltam 4 pontos, tem 2 jogos em casa, quer dizer, já poderá ser campeão na próxima jornada, basta fazer um resultado melhor que o Sporting, até pode bastar um empate se o Sporting perder, por exemplo, que é um cenário se calhar que não passa, pouco provável, mas pode acontecer. E acho que de facto o Porto hoje também foi muito inteligente, e o que eu quero realçar, antes de também já irmos para as pontuações, é que pensem na transformação que a equipa do Futebol Clube do Porto teve esta época. O ano passado nós que éramos tão críticos, e eu mesmo no início da época era crítico, porque eu não via o Sérgio a mudar o modelo e a forma como o Porto jogava e como controlava os jogos e como deveria ser mais inteligente muitas vezes e não era. E chega-se a esta maturidade de jogo, maturidade emocional. Sabemos controlar quando temos que controlar, sabemos agredir e sabemos pressionar que nem malucos quando o devemos fazer. O Porto é muito mais equipa, com muito mais soluções, com muito mais variabilidade. E se é verdade que o que tu estavas a dizer, que agora começa-se a perceber também um bocadinho como se pode anular este Sporting. E isto aconteceu um bocadinho ao Porto na segunda época do Sérgio Conceição, porque as equipas começavam a perceber como parar o Porto, porque era aquele Porto muito... isto é um bocadinho redutor a dizer, mas era aquele jogo um bocadinho palmarega, muito bola na frente, claro que era muito mais do que isso, mas a verdade é que partia muito disso e as equipas começam a saber anular. E o Porto dependia muito também de um fulgor físico constante, quase. O Porto não fazia pausas. Só assim é que o Porto estava bem. Era extremamente desgastante, completamente. E repara, daí a importância da reinvenção, das várias soluções, porque isto não é as equipas... E com isso o Porto sabe gerir os vários momentos do jogo, não é? Quer dizer, que há momentos em que também é preciso repousar um bocadinho, porque a equipa não pode estar sempre ao mesmo ritmo, exatamente. Com a mesma intensidade. Não é? E é isto que eu por um lado me espanta, porque não vi o Sérgio a mudar, e acho que mesmo no início desta temporada, e depois também haveremos de fazer uma reflexão melhor sobre isso, mas ainda houve alguma resistência a mudar, a questão do Vitinha, pá, e quando me lembro da pré-época, do que a gente falou do Vitinha e da importância que o Vitinha, Fábio Vieira, nomeadamente, podiam ter para esta equipa, e a relutância que houve, e agora chega-se
Pá, então não valeu a pena, quer dizer, foi claramente uma aposta ganha. Agora, o que eu quero realçar é de facto a evolução do Futebol Clube do Porto como equipa, tecnicamente, taticamente, emocionalmente. Pá, estamos num patamar de facto de topo e acho que temos tudo este ano para fazer a dobradinha e acho que é muito justo. Falta ganhar tudo ainda, mas estamos muito bem encaminhados e em termos de qualidade acho que estamos uns passos largos à frente de todos os rivais e hoje também foi uma resposta cabal frente a este rival, porque também vinha de orgulho ferido de alguma forma. Ainda houve esta tentativa do Pepe ficar de fora e etc. Ali muito cinismo também da outra parte, e acho que foi muito importante o Porto dar esta resposta e dizer: meus amigos, este ano não vale a pena, este ano é nosso. Sim, e aqui até com um posicionamento de grande equipa. Não é aquela equipa sofre que diz: bem, temos mesmo que mostrar que somos superiores. Não, vamos jogar o nosso jogo e aí há que ser inteligente. É isso. Mas não te parecia impensável tu dizeres isto uma equipa do Porto e do Sérgio há um ano atrás, se calhar, não é? E com isso até se ganha aquilo que o Futebol do Porto do Sérgio precisa, que é um Futebol do Porto sempre intenso, de altamente competitivo, que é a frescura dos jogadores, porque também até, inclusive, há um bocadinho mais a rotatividade dos jogadores também, não é? Claro. Porque há várias soluções possíveis e entram mais jogadores nessa equação das várias soluções. Sem dúvida. Vamos só aqui passar para as pontuações. Deixa-me só abrir, que eu ainda nem sequer tinha aberto aqui as pontuações para esta partida. Pronto, creio que já estará. Já podemos atualizar. Exatamente. Vamos ir. Hoje és tu, não é, Dragão 27? Sim, digo que sim. Vamos começar hoje com o nosso guardião da taça e um grande guarda-redes também. Eu continuo a gostar muito do Marchezinho também. Eu estava indeciso entre o 8 e o 9, mas se calhar vou-lhe dar um 9, porque até por aquela defesa que ele fez, eu acho que ele num momento muito importante. Foi irrepreensível. Foi irrepreensível. Ele mesmo, ele com os pés também é um belíssimo guarda-redes. Não chega ao nível do Diogo. Não, o Diogo é muito diferenciado nesse aspecto. O Marche cobra ali a baliza como nenhum outro cobra. Não é? É quase, enfim, um... Eu já disse isto e volto a dizer, eu acho que o Marchezinho, pelo menos em alguns jogos em casa, até... Porquê que não se... Quando tendo dois guarda-redes desta qualidade, claro que tem que haver um titular, opá, tem que haver rotinas, etc. Isso tudo bem, mas sobretudo no Diogo, que é um poder fazer mais jogos, está em crescimento, se calhar também precisa de fazer esses jogos. Precisa, mas acho é um bocadinho criminoso para o Marche. Porquê que não pode haver, opá, a cada 5 ou 6 jornadas dá-se uma titularidade? Quer dizer, não vamos ficar a perder porque é um guarda-redes de topo mundial, não é? Sem dúvida. E não é possível. Mas dou-lhe um 9. Muito bem. Acho que sim. Avançando para o Pepe, que sempre jogou e fez uma assistência. Para o Pepe, eu também estou indeciso entre o 9 e o 8, mas se calhar dou-lhe o 8. Acho que foi um grande jogo, mesmo assim um 8. Acho que é uma grande classificação. E ao Mbemba também. Por acaso dava o 9 ao Pepe, porque o Pepe a fazer dobragens e a ganhar em velocidade ao Porro, eu lembro-me desse lance que o Porro é um comboio. Como é que é possível? Com 39 anos e um gajo que está contra um gajo que está na flor da idade, cheio de fulgor, e o Pepe, oh meu menino, tu à minha beira nem cheiras. É impressionante. E ele devia estar cheio de motivação, não é? Porque ele ia-se vendo privado de fazer este jogo. E depois é claro que agora eu estou convencido que um Fábio Cardoso também faria bem o seu papel. Cumpriria bem. Mas de facto ganha-se mais alguma coisa com o Pepe, não é? Mais que não seja pela sua experiência, pela sua capacidade de liderar a equipa e de liderar a defesa, muito importante sempre. Os sinais que ele dá, o posicionamento que ele marca nas linhas de fora de jogo, do avançar. O Pepe, eu arrisco-me a dizer que ainda jogava de onde queria, se quisesse. Mesmo com esta idade, quer dizer... O que é que tu podes apontar? Quer dizer, o Pepe tem tudo, não é? Tem várias ligas dos campeões, tem muita experiência. O Pepe é daqueles grandes zagueiros, para usar uma expressão brasileira,
como grandes jogadores italianos sim, que sabem se prolongar, sem dúvida. Zaidu. O Zaidu, eu dou-lhe o 7, pronto, o Zaidu é um bocadinho mais abaixo pelas suas questões técnicas, mas cumpriu muito bem. É um jogador que também defende muito bem, dá uma grande segurança defensiva. Era capaz hoje de dar o 8, sim, porque muito mesmo para o que é o Zaidu, ele integrou-se muito bem no ataque. Muito bem, sem dúvida. Houve momentos mesmo que ele até conseguiu quebrar um bocadinho o jogo do Sporting e também entrou em jogadas de construção, em tabelinhas e também com muito critério e tecnicamente bem. Pronto, o mal dele continua a ser um bocadinho os cruzamentos e até aqueles remates que poderiam ser golos, não é? Mas pronto, também no primeiro remate ele de facto já tinha pouco ano e no segundo foi um grande remate, foi um remate de ressaca, mas muito bom. Vamos avançar para o Grujic. O PP não sei se... o PP deve estar mais para baixo. Mas podemos ir ao PP, já o PP eu dava-lhe o 8. O dava-lhe o 8 porque o PP, eu acho que o Futebol do Porto cada vez o PP está-se a tornar um imprescindível do Porto. Está-se a tornar um imprescindível do Porto. Eu acho que ele, o Vitinha, o Muriba quando está, ou um Grujic também se quiser, também pode ser um dos imprescindíveis. E o Fábio, e depois o PP começa a entrar, de facto é fundamental, que ele é um jogador que na verdade dá umas soluções, é um jogador muito rico, tecnicamente impressionante, ele e não tem medo, mesmo a defesa, não tem medo. Hoje já alguém deu pela falta de um lateral direito no Porto, que ele não é lateral direito nenhum, quer dizer, e eu acho fantástico o trabalho que se faz neste aspecto, dá aspecto que pode jogar ali quem quiser, que não se sente falta, quer dizer, é uma coisa impressionante, é um trabalho. É um jogador de uma valia o PP é enorme, muito bom, enorme, é muito bom. E cada vez é mais importante na manobra da equipa. Sem dúvida. Vamos então ao Grujic agora. Dou-lhe um 8 também, acho que também esteve muito bem, no início um bocadinho perro, mas foi-se assumindo e tornou-se um jogador de grande valia mesmo para a estratégia da equipa, mesmo na questão do jogo aéreo, como já referi, e também é um jogador que sabe romper linhas, também faz isso muito bem. Às vezes deixa um bocadinho ali a malta com os nervos em franja, porque parece que às vezes que demora ali um bocadinho, mas ele tem também muito boa técnica. E um jogador que também está muito bem. Eu acho que ainda tem tanto para crescer, sobretudo a nível da confiança. Sim. É um jogador que psicologicamente tem tudo pela frente ainda. Sem dúvida. Já o Vitinha não treme, não é? O Vitinha não treme, acho que também foi crescendo no jogo e quando de facto o Vitinha cresce, o meio campo do Porto cresce, não é? E pronto, dou-lhe o 8 também. Acho que um jogador como o Vitinha nunca joga mal, mesmo quando está num dia menos bom, não é? O Fábio, seu amigo e companheiro. O Fábio, eu também lhe dou o 8 pela sua grande qualidade. Porque ele sacou porque levou porrada, não é sacar pela malandrice, é sacar porque levou porrada. Sacou muitas faltas ao Sporting e era um jogador que também rompia linhas. Um jogador que só falhou hoje naquilo que ele tem de melhor, que é o último passe, não é? O passe de Mas hoje altura. o Fábio foi um Otávio para a equipa no momento até de perda de bola e o Sérgio dá-lhe um grande abraço e é por isso, porque o Sérgio não se importa que ele falhe estes passos e estes golos, desde que ele não abdique de recuperar, de ter reação à perda de bola. Há uma bola na primeira parte em que ele recebe, creio que é um passo do Vitinha e isola-se pelo lado direito, entra na área e depois faz aquele remate, passe que nem se sabe muito bem. Sim, ficou ali a meio Mas termo. o Sérgio aplaudiu isso, porque ele esteve ali envolvido e deu tudo na jogada. Para o Sérgio, de facto, o que é inegociável é mesmo a questão da atitude. Tu tens que ter isso, senão não jogas. E de facto, também é um jogador que está transformado, ainda está muito longe do que certamente o Sérgio espera, mas já está mais próximo ao ponto de poder jogar e de ser imprescindível. E gradualmente torna-se também um imprescindível, sem dúvida, neste jogo de variabilidade e de riqueza de soluções. O Otávio? O Otávio deu-lhe 9. O Otávio, quando o Futebol do Porto estava a jogar menos bem no início do jogo,
e que houve de facto algo... Homem do jogo, talvez o homem do jogo. Acho que até foi o jogador que na altura o Porto, de alguma forma, o Sporting estava a ganhar, a marcar, a dominar um bocadinho o jogo. E ele era o único jogador que se via, que ele ia a todo lado, mas impressionante. Na primeira parte foi o único que manteve o nível, se calhar, não é? É de facto o bombeiro todo terreno, não é? E a cortar bolas e também a construir jogadas de ataque. E mesmo no 1 para 1, ele cada vez está melhor nisso também, que ele até era um jogador às vezes um bocadinho errático, não é? E depois a experiência que ele tem nos clássicos e a forma como ele... Lá está, ele sabe quando deve pressionar, sabe quando deve baixar, sabe? Ele deve ser daqueles jogadores que... Ele é uma extensão do treinador. Irrita mesmo os adversários. Irrita mesmo os adversários. E também é malandro, no bom sentido, não é? Por isso ainda mais chateia. Ivan Nilsson. Ivan Nilsson, eu dou-lhe um 7. Acho que hoje o Ivan Nilsson esteve assim uns churitos abaixo, não é? Ele foi substituído, não é que ele estivesse a jogar mal. Na primeira parte houve alguns jogadores que eu não sei se também fisicamente não quebraram. Fico com essa dúvida, sinceramente. O Ivan Nilsson era um jogador que, pronto, não esteve ao seu melhor nível, claramente não esteve. Não. E, aliás, se estivesse também poderia ser daqueles jogadores que se calhar até tinha ajudado a resolver o jogo também. Eu acho que sim. Mais cedo. Taremi. O Taremi eu também lhe dou um 7. Também foi ao mesmo nível, mais ou menos. É um jogador sempre trabalhador, mas aliás na segunda parte houve até ali um grande pedaço que ele esteve até quase apagado, que a gente... Foi. Houve uma altura que eu vi com a bola e disse, mas o Taremi ainda está em campo, quer dizer, estava um bocadinho apagado. Mas é um jogador também que dá muito à equipa, não é? Dá muito à equipa e aquilo que tu já tens referido, ele muitas vezes vai mesmo até ao limite para cima do adversário e provoca... Sim, mas hoje não se viu tanto. Não, acho que também, pelo menos, dava essa ideia de não estar tão fresco. Não, também não me lembro tanto. Dos suplentes, acabei só por pôr o Galeno e o Tony Martínez. O Galeno tem ali uma outra arrancada, como arrancou a expulsão também. Eu não lhe dou mais que... quer dizer, é um bocadinho, não sei muito bem dar, mas eu dei... A avaliação mínima foi o 7 e eu dava-lhe um 7 também. Dava mais que isso, e eu, para o tempo que ele jogou, foi das melhores versões do Galeno. Rápido, pela linha. E acho que o Porto estava a precisar daquela frescura ali. Sem dúvida. Portanto, e o Tony, o homem do golo, faz um golo brilhante. Faz um golo, não é que tenha, mas é um jogador que tem muita codícia de baliza, isso não há dúvida. Tem instinto de goleador. É a grande qualidade do Tony. Não é um jogador tecnicamente muito por acaso, não tem nada para tem um Evan Nilsson, por exemplo. Mas eu custa-me também. É um jogador que até começou a época como titular. E também ficou assim um bocadinho proscrito a época toda. Sim. Jogou muito pouco. E há momentos que... Põe um segundo avançado, no sentido que a gente joga com dois, ele é logo o suplente a seguir. Ele jogou tão pouco. E também me custa um bocado isto. Mais vezes, até para estar mais com mais bom rotação. Jogador. Quer dizer, não se viu esta época, como por exemplo vimos o Ivan Nilsson evoluir, não vimos uma evolução assim tão grande do Tony Martínez. Embora jogou pouco. O Tony não tem de toda a qualidade técnica de um Ivan Nilsson, mas é um jogador que normalmente está sempre muito perto de marcar golo e muitas vezes marca, mesmo jogando muito pouco. Sim, tem muita eficácia. Eu dou-lhe 8 também, até porque fez um grande golo, uma recepção orientada, não é? Do pé direito para o pé esquerdo, bem difícil ali numa nesga de terreno, mas de grande ponta de lança. Está terminada esta análise. Não sei se tens mais algum comentário. De facto, o Porto tem tudo para fazer para terminar a época em grande, não é? Com a dobradinha. Eu tenho essa expectativa, honestamente, mas nada está a ganho, como tu disseste. Portanto, não. Estamos muito bem encaminhados, mas e temos que já só quando ganharmos. Exatamente, e temos que fazer o que falta. E já agora também pode haver uma motivação extra, que é conseguirmos o maior número de pontos de sempre, por exemplo. Para o campeonato, eu acho que sim.
E era muito bom também e já para a agora equipa. também Não é? uma época de invencibilidade Também. no campeonato. Campeonato. Se conseguirmos. E realçar que o Porto também está na final da Taça de Portugal com muito mérito, porque é o Porto que elimina quer o Benfica, quer o Sporting. E como o Benfica fez um jogo também fabuloso. Também, Foi um dos também, grandes jogos da época do Porto. também. O jogo podia ter sido histórico, não fosse Sim, aquela sim, expulsão sim, ali sim, do sim, Ivan sim, Nilsson. Não, o exatamente. Porto também imparável na taça. Só, de facto, o raio da Taça da Liga é que continua Continua engalinhado. a ser aquele Mas sabemos chegar lá. um dia. Pode ser que sim. Está tudo dito então, vamos ficar por aqui nesta análise. Vos pedir só o habitual. Primeiro, para votarem, tem o link quer na descrição aqui no YouTube, quer nas nossas redes sociais. Portanto, votem, depois vejam as médias finais. Também no final da época havemos de fazer um balanço geral de quem teve as melhores pontuações, quem não teve. Também acho que é giro e interessante ver quem manteve um rendimento constante ao longo da época. Mas é isso, subscrevam, seja seja porque plataforma nos estiverem a ver ou ouvir, subscrevam por lá e partilhem, chamem mais dragões autênticos e mais amigos esportistas para se juntarem aqui a nós. Obrigado a todos e vemo-nos no 25 de Abril. Pode ser que seja um dia também de festejo, vamos ver, mas a gente fala. Seria muito interessante para cá sermos campeões nesse dia. Mas logo vemos. Mas pronto, vemo-nos nesse jogo importante frente ao Braga e um jogo difícil também. Até lá. Até lá.